Olá, pessoal. Estou aqui com Mari Comenta. Mari Comenta está de volta. E recebemos algumas perguntas. Eu recebi algumas perguntas. Estou aqui não para respondê-las, mas para ajudar as pessoas a encontrarem respostas que estão dentro de si mesmas. E a pergunta foi: o que fazer quando um pai quebra todo aquele cristal de admiração que a filha tem por ele e ela passa a ter nojo, ranço por todas as atitudes nojentas que ele cometeu com a mãe, com a família? Quando eu recebi essa pergunta, foi um desafio. Me fez refletir, me fez pensar quando começou essa dor. E com a história da pessoa que nos mandou a pergunta, eu pude compreender que essa dor, ela começou quando o pai pede o divórcio. Até antes do divórcio, havia uma família que, com todas as dificuldades, estavam ali. Mas no momento que esse pai pede o divórcio, sai de casa, essa filha agora, ela toma a dor da mãe. E ela começa agora a enxergar tudo aquilo que, quando a família estava juntas, talvez ela não conseguia ver, pelo ambiente em que eles estavam vivendo. E eu me lembrei de uma frase do livro do Di Loreto, Origem e Modo de Construção das Moléstias da Mente, página 255, que diz assim: os filhos constroem ou desconstroem a mente com matéria-prima vinda do movimento que ocorre entre pai e mãe, e não com a matéria-prima que recebe diretamente de um ou de outro. Então, quando essa família estava junta, havia ali um relacionamento familiar, o pai estava com a mãe, essa filha ela estava recebendo ali dos dois, na convivência. Quando ela começou a ver que as coisas não estavam caminhando como deveria caminhar, ela começou a perceber os conflitos, as aflições que a mãe estava passando, até a situação do pai pedir o divórcio. Isso para ela trouxe um impacto muito grande. Então a dor dela começou quando esse pai pediu esse divórcio. Neste caso, houve uma desconstrução de tudo aquilo que ela construiu. Porque quando estava no meio familiar, ela construiu um vínculo, ela construiu uma aliança familiar. Houve ali uma construção de valores, de sentimentos, as quais nós levamos para as nossas vidas, que nós levamos da nossa família. Havia expectativas, havia sonhos naquela família. E ela se desconstrói, quando esse pai pede o divórcio, sai, Então ela toma as dores desta mãe e a coisa fica pior ainda quando essa mãe morre e parte, Ela sai, ela vai viver agora esse luto da morte da mãe, a mãe sai de cena e aí vem todos os questionamentos. E na vivência do luto, depois se vocês quiserem que eu grave um vídeo, eu vou estar gravando um vídeo falando sobre as fases do luto, são 5 fases. Então ela começa agora na fase, primeiro a negação, a raiva, a barganha. E se eu pudesse voltar atrás? E se o meu pai pudesse voltar atrás? E se ele não tivesse feito isso? Se ele não tivesse feito aquilo, Aí vem a depressão. E por último, vem a aceitação. Então essas fases, ela precisa ser trabalhada. Todos nós, quando passamos por alguma perda, seja ela morte de um ente querido, um divórcio, uma doença, Todos nós passamos pelas fases do luto. E com toda essa situação, essa mágoa, essa sequela ficou no coração, ficou no interior dessa pessoa.
Então, o segundo passo aqui é um olhar para si. Eu quero convidar você que fez essa pergunta para uma autoanálise, uma reflexão, um olhar para si. Primeiro, eu gostaria que você pontuasse todas as coisas que te marcaram neste relacionamento familiar. Faz aí uma listinha, pontue as coisas que aconteceram nesse relacionamento familiar, aquelas que te chamaram mais atenção, aquelas que te marcaram mais. Segundo, você pontue os sentimentos que ficaram em você nesse ambiente chamado ambiente familiar. E aí você vai perguntar para si mesma no que estes sentimentos estão te impedindo de seguir em frente sem ressentimento, né? Nós temos a facilidade muito grande de guardar ressentimentos, é natural do ser humano. Tudo vai bem quando estamos bem conosco, com as pessoas, mas quando alguém faz alguma coisa, quando passamos por algumas situações em que nos magoa, nos entristecem, como o caso dessa pessoa que me fez a pergunta, ela tomou as dores da mãe e jogou sobre si, ela carregou uma dor que não era dela naquela posição da família, porque ali ela estava como filha, né? É um sentimento de pai e filho. Você vai também pontuar o quanto esses sentimentos estão te prejudicando. A pessoa que fez a pergunta, ela chora, ela sente muita tristeza por não ter mais esse convívio, esse relacionamento, e ela tem um sentimento muito ruim por sentir todo esse nojo, todo esse desprezo que ela tem agora por este pai, né? Você também pode pontuar o que tenho feito para lidar com esse sentimento. Eu consigo dar abertura para um diálogo produtivo? Será que eu consigo tocar nesse assunto, conversar com o meu pai? Será que eu consigo ter um diálogo que possa ser produtivo com ele? Será que consigo, através desse diálogo, ver a possibilidade de um perdão? E aqui eu quero abrir um parêntese no perdão. Eu ouvi um relato de uma pessoa que estava conversando comigo e ela estava falando que o pai no leito de morte ali, e ele ansiava pelo perdão da mãe. E ela conversou muito com a mãe e a mãe foi muito difícil para a mãe dela ir pedir perdão para o pai no leito de morte. E eu fiquei meditando. Será que nós precisamos esperar o leito da morte para pedir um perdão, para buscar uma reconciliação com o nosso parente, com um ente querido, com um amigo ou com o que seja? Será que nós precisamos esperar todo esse tempo? Então, faz essa pergunta para você. O meu seguir em frente depende da resolução dessa situação? O seu seguir em frente, seguir a vida, seguir sem olhar para trás e ter sentimento de culpa, né? Porque agora essa mãe já levou com ela todo o seu amor, toda a sua gratidão, todo o seu carinho, e agora ficou esse pai que de alguma forma ele precisa ainda de um olhar seu, de filha, de carinho, de amor. Eu sei que falar, talvez você ouvindo eu falar, ou as pessoas que vão nos ouvir através desse vídeo, deve estar pensando assim, falar é fácil. Mas se nós fizermos um esforço, nós vamos conseguir. Se você fizer um esforço, você vai conseguir sim. O olhar para si nos possibilita uma transformação que nos fará prosseguir sem culpa e sem ressentimento. Vou te dar a dica também de procurar um profissional, um psicólogo, para te ajudar, para você conversar, colocar esse sentimento para fora e buscar essa reconciliação familiar. Que você possa encontrar ainda um aconchego nos braços desse pai.
Porque independente de qualquer coisa, eu sei, você também sabe, que lá no coraçãozinho dele tá lá todo o amor, tem lembranças, traga essas lembranças de volta, faça alguma coisa para que esses sentimentos aflorem novamente. Peça para Deus, né? A pessoa que me fez a pergunta, ela é evangélica, e peça para Deus ajuda. Se você puder, procure um profissional e eu sei que você será bem sucedido. A sua vida precisa seguir em frente. Não permita que as mágoas, que o ressentimento lhe impeça de viver uma vida feliz, que você possa desfrutar. Afinal de contas, a vida é um conto ligeiro, já dizia a minha mãe para mim. Obrigada e até o próximo vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber aí todos os avisos dos vídeos que nós vamos estar gravando. Se você quiser mandar a sua pergunta, deixe a sua pergunta que nós vamos estar, à medida do possível, gravando. Próximo Mari Comenta será sobre um relacionamento de amizade. Conto com você. Obrigado. Beijo no coração.